Muito boa noite, igreja do Senhor. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus seja com você, com a sua família, amém? Meus irmãos, que atmosfera de adoração. É possível sentir a presença real do Espírito Santo aqui nesse lugar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom estar aqui, como é bom estar aqui nessa casa. Eu me sinto totalmente honrado por fazer parte dessa semana, por estar aqui para essa semana de oração, sendo convidado para abrir a semana de oração. Pastor, não tenho nem roupa para isso, mas estou aqui na total dependência do Senhor, confiado de que a palavra dele é viva e eficaz, confiado também que apesar de mim, o Espírito Santo há de falar ao teu coração nessa noite. É nisso, amém? Eu trago o abraço do meu querido pastor Silas, e quem conhece aquele abraço, sabe que é um abraço e um tapa na nuca. Quem já tomou um tapa na nuca do pastor Silas aqui, é porque ele te ama muito, tá? O tapa na nuca, tá? Então eu trago o abraço e o tapa na nuca do pastor Silas, trago o abraço também da minha esposa Luciane, que não pôde vir. Temos 2 filhos, o Henrique está com uma alergia atacada nessa noite, não pôde vir. A minha filha, chamei ela para vir comigo, aí ela falou assim para mim: pai, eu tenho um compromisso na igreja. Aí eu, caramba, gostei de ver. Pai, as minhas amiguinhas de missões é hoje. Minha filha tem 6 anos de idade, 6 anos, crente. E fiquei feliz, não, tudo bem, vai lá, desculpa por eu ter te convidado. Mas estamos ali na PIB em Santo Aleixo, Deus tem nos dado o rico privilégio de sermos ali pastores auxiliares, naquela igreja abençoada, da qual faço parte há 25 anos, e estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante, esse tema que precisa fazer parte da nossa caminhada, esse tema do qual nós não podemos nos desvencilhar, nós não podemos desvalorizar. Não podemos desvalorizar a oração, meus irmãos. Não podemos. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar. O texto proposto, Jeremias, capítulo 33. Eu vou ler a partir do verso 2. Vou ler o 2 e o 3. Jeremias, capítulo 33, versos 2 e 3. Eu gosto do verso 2 porque no verso 2 Deus se apresenta. Deus fala quem ele é. E quando ele é apresentado, quando ele se apresenta no verso 2, o verso 3 toma uma proporção para mim, e eu vou explicar daqui a pouco. O verso 2 diz assim: assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Na tradução mais tradicional, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu paro para pensar no verso 2 e percebo a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, a majestade, a autoridade desse Deus, Criador de todas as coisas, e a maneira como ele se apresenta dessa forma, soberano, digno de toda honra. E no verso 3, ele diz assim para mim e para você: pergunta para mim. Ei, pergunta para mim, eu vou te responder. Deus está falando assim para a gente: ei, eu me faço acessível para você. Eu desejo ter um relacionamento contigo. Me pergunta, clama a mim, peça por socorro. Ele é o Deus todo-poderoso, soberano, mas que decide ser acessível a mim e a você. Apesar de quem nós somos, apesar da nossa miséria, apesar da nossa condição, Ele diz para mim e para você, nessa noite: clama a mim, peça por socorro. A cidade de Jerusalém
estava às portas de ser dominada pela Babilônia. O povo estava destruindo a cidade para poder reparar as falhas nos muros de Jerusalém. Aquele povo estava usando os recursos que achavam importantes naquele momento, mas aquele povo havia esquecido de clamar ao Senhor. Aquele povo havia esquecido de usar como recurso o clamor. Aquele povo havia se esquecido de usar como recurso o clamor a esse Deus Todo-Poderoso. Aquele povo não havia perguntado àquele Deus Todo-Poderoso. Aquele povo havia virado as costas para esse Deus Todo-Poderoso. Aquele povo havia desvalorizado o poder do clamor, o poder da oração. Aquele povo havia desvalorizado esse relacionamento que o próprio Deus Todo-Poderoso, soberano, abriu para se relacionar conosco, para se tornar acessível a nós. Não podemos desvalorizar a oração. E esse Deus Todo-Poderoso se faz acessível a nós. E a forma como Ele se mostra acessível, a forma como você clama, a forma como você pergunta, a forma como você se prostra diante desse Deus Todo-Poderoso, é através da oração. É através da oração. Eu não vim aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para trazer novidade. Essa semana não é uma semana para falar sobre novidade, é para falar sobre oração. É para falar de algo que você já sabe. É para falar de algo que eu já sei. Mas de que maneira nós temos nos relacionado com essa ferramenta tão preciosa, tão poderosa, que o Deus Todo-Poderoso nos concedeu, para que nós nos cheguemos até Ele, para que nós possamos clamar a Ele, para que nós possamos buscar a presença dEle. De que maneira nós temos nos relacionado com essa ferramenta chamada oração? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso que o Espírito Santo vai falar ao teu coração essa noite. Nós não podemos desvalorizar a oração. Uma frase do Andrew Murray vai dizer que a falta de oração é um sintoma de enfermidade da alma. Eu vou repetir essa frase. A falta de oração é um sintoma de enfermidade da alma. A alma que não ora, a alma que não busca a face do Senhor, a alma que não se humilha em oração, é uma alma doente, é uma alma enferma, é uma alma que está agonizando. Essa é a oração. Essa é a importância da oração na nossa vida. Essa é a importância da oração no nosso relacionamento com Deus. E para falar a respeito da dinâmica de oração, alguns pontos precisam ser levantados. Pontos importantes, que vão definir o nível de vida de oração que eu e você temos. Pontos que são importantes termos bem esclarecidos, para que a gente possa responder e viver uma vida de oração que faz sentido, uma vida de oração constante, uma vida de oração contínua. Alguns pontos precisam ser levantados para que nós possamos ter essa resposta. Primeiro ponto, nós precisamos ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, no momento em que vamos orar, no momento em que vamos nos dobrar em oração, diante de quem nós estamos nos colocando? Essa pode ser uma pergunta fácil de ser respondida. Nós estamos nos colocando diante de Deus quando nós oramos. Só que mais do que isso, eu e você, quando oramos, quando buscamos a face do Senhor, nós estamos diante da presença do Pai.
E meus queridos, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, porque esse entendimento vai fazer toda a diferença no meu relacionamento com Deus, vai fazer toda a diferença na minha dinâmica de oração, saber que eu estou diante do meu Pai, saber que estou diante da face do meu Pai, sabendo que estou buscando a presença do meu Pai, sabendo que estou desejando, através da oração, um relacionamento de intimidade com meu Pai. O sentido de paternidade precisa estar presente na nossa vida de oração. O sentido de paternidade precisa estar presente na nossa vida de oração. Jesus encheu o Evangelho. Ele literalmente encheu os Evangelhos com ensinamentos a respeito de Deus como Pai. Ele falou diversas vezes, ele massificou para os seus discípulos a importância de Deus ser visto como Pai, como Abba, como Papai, o papaizinho, um termo que até então era usado na intimidade da família, um termo que até então era conhecido só dentro da família, era uma das primeiras palavras que um bebê poderia falar, Abba, Papai. E Deus traz à tona essa palavra para nos ensinar essa importante lição. Ele é o seu papai. O Senhor é o teu pai. Nós vemos em Mateus capítulo 6, os discípulos fazendo aquela maravilhosa pergunta. Você já agradeceu por algumas perguntas que foram feitas na Bíblia? Já agradeceu? Já agradeceu por alguns questionamentos que foram feitos na Bíblia? Porque algumas pessoas que perguntaram, questionaram, fizeram com que Jesus desse respostas maravilhosas, frutos de ensinamentos maravilhosos. Já parou para agradecer? Essa pergunta é para a gente agradecer todo dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor moveu os discípulos a fazer uma pergunta tão importante. Jesus, o Senhor poderia nos ensinar a orar? E esse ensinamento é acessível a você hoje. Esse ensinamento pode fazer parte da sua vida de oração a partir de hoje, a partir de agora. E perceba como que Jesus começa a ensinar os discípulos como orar. A primeira palavra dessa oração é Pai. A primeira palavra desse modelo de oração, desse modelo que nós devemos buscar e trazer para a nossa vida de oração, a primeira palavra que Jesus citou nessa oração, Pai. Jesus não estava simplesmente ensinando os discípulos a orar. Jesus estava também ensinando aqueles discípulos diante de quem eles estariam na oração. Diante de quem eles estariam no momento em que fossem orar? Diante do Pai. Você não está diante de qualquer um. Você não está diante de um bombeiro que vem apagar o seu incêndio de vez em quando. Você não está diante de um balconista que vem para te atender do jeito que você quer. Você está diante do teu Pai. Você está diante do Abba. Então, quando você se dispor a orar, quando você se dedicar a orar, quando você dobrar os seus joelhos, dobrar o seu coração diante do Senhor, quando você clamar, saiba que o seu clamor, a sua oração, se direciona ao seu Pai. Não é um Deus desconhecido, não é uma pessoa qualquer, é o teu Pai. Eu sei que para muitos é difícil ter essa visão de Deus como Pai. Muitas das vezes movidos por traumas, por relacionamentos ruins com seus pais terrenos. Mas, querido, nessa noite eu oro para que você quebre isso em nome de Jesus. Para que Deus te dê força. Para que o teu Pai que está lá no céu te dê força para vencer essa barreira. E para com que você passe a enxergar
Deus verdadeiramente como seu pai, um pai que te ama, um pai que cuida de você, um pai que te guarda. Nós precisamos ter essa visão de pai. Jesus também ensinou nessa oração que Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Efésios capítulo 2, verso 18 vai dizer assim: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. O mesmo Deus que se fez acessível lá no livro de Jeremias, Ele diz que em Cristo nós temos acesso a Ele como Pai. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Todos nós. Jesus, em sua oração, Ele nos ensina também a pensar no nós. Somos tentados muitas das vezes a fazer aquela oração do eu, né? Eu quero, eu preciso, faz isso para mim, eu quero isso aqui, tira isso aqui para mim. A oração singular, a oração ausente de plural. Tu já contou quantos nosso ou nós existe na oração do Pai Nosso? Jesus encheu a oração de plural, para que você também pudesse pensar em quem está ao seu redor. 1 João capítulo 5, verso 1 vai dizer que todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Olha que coisa interessante. Todo aquele que ama o Pai, necessariamente vai amar também os filhos dele. Então, na minha e na sua oração, eu não posso apenas pensar em mim, eu preciso pensar no outro, eu preciso pensar no próximo, eu preciso fazer com que a minha oração vá além de mim. Hoje pela manhã, tomando café da manhã com a minha filha, eu perguntei para ela: filha, o que é orar? E ela respondeu assim: orar é pedir as coisas para Deus. Eu falei: ok, a resposta padrão é essa, né? Aí eu fui mais além para ela: mas o que é orar? E aí eu fiquei esperando qual seria a resposta. Aí ela falou assim: pai, orar é pedir pelos outros também. Eu falei: muito bem, gostei dessa resposta. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas, se respondessem essa pergunta, dariam essa resposta? Orar é também abençoar os outros. Eu falei: muito bem, filha, muito bem. Eu não sei se eu daria essa mesma resposta. Tem um pastor muito querido meu, eu não preciso revelar o nome dele, mas ele compartilhou isso comigo e com alguns outros pastores, pastor que é referência na minha vida, e ele falou, o pastor Beto deve saber disso também, e ele falou em um áudio que ele mandou para a gente uma vez, que fazem 5 anos que ele não ora por ele. Há 5 anos, ele não ora mais por ele, ele não ora mais para Deus dar nada para ele, ele só ora pelos outros, e todos os dias, no grupo do qual ele faz parte, às 3 horas da manhã, ele manda uma mensagem: estou orando por vocês. Posso falar, não posso? Pastor Joaquim, homem de Deus, quem conhece sabe. E eu acho lindo isso. Ele não ora mais por ele, ele agora abriu mão de orar por ele, e ora pelos seus irmãos, porque esse é o amor que Deus nos dá, um amor que é capaz de amar o próximo, um amor que é capaz de, sem saber responder como, por quê, você simplesmente ama. Você ama porque você é amado do Pai, você ama porque recebe esse amor que vem de Deus e consegue amar também o próximo. E não existe ato de amor maior pelo seu irmão do que orar pela vida dele, do que interceder pela vida dele, do que clamar pela vida dele, do que estar junto com ele em oração, nos momentos felizes, nos momentos tristes também. Isso é prova de amor, orar pelo próximo. E ele é um Pai que está no céu. Jesus fala: Pai nosso
que está no céu. Ele é o Pai sobrenatural, que atua no sobrenatural. Como diz em Mateus 7,11, portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Ele é o Pai que consegue ver o todo da nossa vida. E quando Ele consegue ver o todo da nossa vida, Ele consegue dizer para você, olha, isso aqui não. Olha, isso aqui você vai ter que esperar. Olha, isso aqui você não pode receber. Olha, isso aqui eu vou te conceder, mas primeiro eu vou te preparar, porque eu sei, eu estou vendo a tua vida como um todo. Os nossos pais terrenos são limitados, e mesmo assim eles sabem dar bons presentes, eles sabem fazer o bem. Imagine um Deus todo-poderoso, que não é preso pelo tempo, que não é preso pelas circunstâncias, que consegue olhar para a tua vida como um todo. Imagine as boas dádivas que Ele é capaz de te dar, imagine as ricas bênçãos que Ele é capaz de te dar. E meu irmão, entenda uma coisa, é muito provável que as maiores bênçãos da tua vida tenham começado a partir de um não do Senhor. As maiores bênçãos que você já recebeu na vida, ou que você vai receber na vida, tenham sido originadas por um não de Deus. E é possível que lá na frente você entenda, realmente, agora eu entendi aquele não. E pode ser também que você nunca entenda. Quantas vezes Ele já te abençoou, enquanto você murmurava com esse não do Senhor? Quantas vezes Ele já te abençoou, enquanto você reclamava desse não? Quantos pais e mães nós temos aqui hoje? Levanta a mão aí. Muitos, né? Quantos aqui, levantem a mão agora, quantos aqui, durante toda a vida do seu filho, da sua filha, disseram sim para ele? Sempre, todas as vezes, sim, todas as vezes. Levanta a mão aí. Nenhum, né? Se você, sendo limitado, sabe que precisa dar não, imagina o Deus Todo-Poderoso, que olha a tua vida como um todo. Uma vez, pastor Beto, a minha filha pediu um unicórnio. Aí eu falei assim, tá bom minha filha, mas você quer um unicórnio como? De pelúcia? Não, eu quero um unicórnio de verdade. Imagina se eu respondo sim para essa criança. Ela chora, ela reclama, ela não entende, ela bate o pé. A gente tenta explicar. 6 anos de idade, às vezes é difícil de entender. Mas e nós? Qual é a desculpa? Qual é a nossa desculpa para a nossa pirraça? Quando o pai diz não, quando o pai desespera, qual é a desculpa? Segundo lugar, já caminhando para o final, orar é reconhecer o nosso estado de insuficiência. Orar é reconhecer o nosso estado de suficiência. Já sabemos diante de quem nós estamos, diante do Pai. Amém? Você está comigo, amém? Agora nós precisamos entender de que maneira nós precisamos nos aproximar, em que condição nós precisamos nos chegar a esse Pai. Numa condição de completa insuficiência. Insuficiência. A minha oração, a sua oração, é de alguém que já entendeu que sozinho não consegue. A minha vida de oração, a sua vida de oração, é a vida de oração de alguém que já entendeu, que depende, que precisa se submeter à vontade desse Pai, que precisa se submeter ao senhorio, ao governo desse Pai, que entende que esse Pai sabe o que é melhor para mim, que entende que do meu jeito, da minha maneira, eu não consigo mais. Da minha maneira, do meu jeito, eu não quero mais. Então, nesse estado de completa insuficiência, nesse estado de completa submissão e dependência, é que eu me aproximo do Senhor. Não é possível glorificar ao Pai sem antes abrir mão do nosso orgulho. Não é possível
glorificar ao Pai, sem antes abrir mão do nosso próprio orgulho. Dando o exemplo dos hipócritas que oravam diante de todo mundo em voz alta, é exatamente sobre orgulho que ele fala. Jesus fala que aqueles homens já receberam aquilo que eles queriam: aplausos, visibilidade, já tinham alimentado o ego deles, já tinham alimentado o orgulho deles, mas aquela oração daqueles hipócritas não subia até Deus. Tu já pensou numa oração orgulhosa? Você já fez uma oração orgulhosa? Uma oração cheia de si, já pensou, pastor? Os fariseus faziam isso. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como eles. Muito obrigado, porque eu sou muito melhor do que eles. Você não vai glorificar ao Senhor com uma vida de oração. Você não vai glorificar o Senhor com uma vida de submissão a Ele, se o teu ego ainda estiver de pé, se o seu orgulho ainda estiver de pé. Você tem que ir até Ele quebrantado, humilhado, dependente, insuficiente diante dEle. No seu livro O Fator Oração, Sammy Tippett vai dizer: a oração é a manifestação de um coração humilde. A oração é a manifestação de um coração humilde. Essa é a verdadeira oração. A oração que glorifica o Pai é a oração de um coração humilde. Outro homem de Deus abençoado, um teólogo norueguês chamado Ole Hallesby, no seu livro Oração, vai dizer assim: o seu senso de insuficiência é a sua melhor oração. Pare para pensar. As suas melhores orações, as suas orações mais sinceras, foram as orações em que você estava quebrado, onde você estava com o seu coração quebrantado, contrito diante do Senhor. E por que não fazer desse quebrantamento, dessa contrição, a nossa vida diária de oração? Por que tem que ir até Ele quebrantado só quando tudo está mal? Por que tem que ir até Ele contrito só quando tudo vai mal? Por que não nos aproximar diante do Pai insuficientes, quebrantados, humilhados e contritos todos os dias da nossa vida? Porque é isso que glorifica Ele. É o reconhecimento do poder dEle e da nossa insuficiência que vai glorificar o nome dEle. Salmo 51, 17, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ele não vai rejeitar. Ele não vai rejeitar porque Ele é acessível. Acessível como um pai que cuida do seu filho. Acessível para um filho que se mostra dependente dEle, que se mostra quebrantado diante dEle. Eu tenho um filho de 10 anos, o Henrique. Muitos aqui conhecem, já sabem a história dele. Ele é autista não verbal. Ele tem muitas limitações. Mas é lindo perceber. Ele é o meu professor de vida cristã. Henrique, o meu filho de 10 anos, ele é o meu professor de vida cristã. Então eu aprendo com ele todos os dias da minha vida. Todos os dias. E é lindo como ele aceita ser cuidado. A minha filha tem 6 anos, é mais nova do que ele. E ela cuida dele. E ele aceita. E ele é submisso, sabe? E ele vai até nós pedindo ajuda, procurando ajuda. E quando eu olho para ele, eu penso assim: Senhor, como eu queria ser assim com o Senhor. Como eu queria ser assim com o Senhor. Como eu queria ser assim na minha vida contigo. Sem orgulho nenhum. Sem vaidade nenhuma diante do Senhor. Quebrantado. Entendendo que eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Eu necessito da tua mão de poder. Eu necessito buscar a tua presença. Porque sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não consigo, Senhor. Eu preciso expor a minha limitação diante do Senhor. Eu não preciso esconder a minha limitação. Eu não preciso viver de aparência diante dEle.
Eu preciso me expor diante dEle. Eu preciso expor a minha limitação, a minha fragilidade, a minha miséria diante desse Pai, que quer cuidar de mim, que está acessível a mim, que quer me ouvir clamar a Ele. Peça ajuda, meu filho. Entrega o teu fardo a mim, eu estou contigo. Lance sobre mim. Busca, e você vai me encontrar. Como eu preciso reconhecer a minha insuficiência diante do Senhor. E para finalizar, orar é abrir a porta para que Deus entre. Orar é abrir a porta para que Deus entre. Nós já sabemos diante de quem nós estamos, nós já sabemos de que maneira nós devemos nos apresentar a Ele, e agora nós vamos entender o que acontece quando nós juntamos essas duas pontas. Sabemos diante de quem nós estamos, vamos até Ele da maneira certa. Quando nós fazemos isso, quando isso acontece, existe uma vida de oração que faz sentido, existe uma vida de oração saudável, existe uma vida de oração constante. E quando isso acontece, você abre a porta para que Deus entre. Apocalipse capítulo 3, verso 20. O anjo do Senhor falando a Laodiceia: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Mais uma vez, o Pai se mostrando acessível. Eu estou à porta e bato. Eu só estou esperando você abrir. Eu só estou esperando você abrir. Essa palavra foi dita para uma igreja orgulhosa. Essa palavra foi dita para Laodiceia, uma igreja que se achava suficiente, uma igreja arrogante. E Deus estava à porta daquele povo. Eu estou à porta e bato. Será que eu tenho lugar no meio de vocês? Será que eu tenho lugar? Será que eu tenho lugar na sua vida? Será que eu tenho lugar? Será que eu tenho acesso para que você abra essa porta? Será? Será que você vai abrir essa porta para mim? Porque saiba de uma coisa: quando você abrir essa porta, eu vou entrar, diz o Senhor. Quando você abrir essa porta, quando você abrir essa porta da vida de oração, quando você abrir a porta da submissão, da dependência, do quebrantamento, da contrição, quando você abrir essa porta, eu vou entrar. Ele quer entrar na tua vida através da tua vida de oração. Não é sobre você. A oração não é sobre você. A oração nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre o nosso potencial. Nunca foi sobre as nossas sábias palavras. Nunca foi sobre os nossos conceitos teológicos. A oração sempre foi sobre Ele, sobre o que Ele pode fazer. A oração, o poder da oração não está em quem ora, está naquele a quem nós dirigimos a oração, ao nosso Pai. O poder da oração na tua vida, meu irmão, está no teu Pai, que está à porta, que está batendo a porta da tua vida para entrar e transformar a tua vida. Orar nada mais é do que deixar que Jesus tenha acesso às nossas necessidades. Orar nada mais é do que deixar que Jesus tenha acesso às nossas necessidades. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu queria que você imaginasse que você agora é uma casa. Você é uma casa, imagine isso agora. Você é uma casa. Olhe para as necessidades dessa casa. Olhe para aquilo que precisa ser reformado nessa casa. Olha para aquilo que precisa ser retirado dessa casa. Olha para a faxina que você precisa fazer nessa casa.
Você já percebeu que você não está conseguindo? Você já percebeu que você não está conseguindo ajeitar? Você já percebeu que não está conseguindo reformar? Você já percebeu que não está conseguindo consertar essa casa chamada sua vida? Agora eu quero que você escute o barulho de uma porta. Escute o barulho de alguém batendo na porta. Você consegue escutar o barulho de alguém batendo na porta? Esse alguém é o seu pai. O seu pai está batendo a porta. O seu Abba, o seu papai querido que te ama, ele está batendo a porta. E tudo o que você precisa fazer é abrir essa porta. A oração abre portas, meu irmão. A oração abre portas, minha irmã. A oração abre portas para que Deus entre, para que o Pai entre. A oração abre portas para que o Pai entre e faça, e haja, e intervenha nessa sua casa. A oração abre portas para que você deixe o Todo-Poderoso Deus entrar e agir na tua vida, e agir na tua causa. Talvez você está aí dentro dessa tua casa, vivendo numa escuridão, vivendo em trevas dentro dessa casa, aprisionado dentro da tua própria vida. Talvez é essa a sua condição nessa noite. Eu queria falar para você: abre essa porta. Abre essa porta. Ele vai entrar. Ele vai cear com você. Ele vai transformar a tua vida, meu irmão. Abre essa porta. Você precisa abrir essa porta de uma vez por todas. Você tem ouvido ele bater. Você tem ouvido a porta sendo batida, meu irmão. Você tem ouvido o barulho, o bater dessa porta, mas você até aqui não abriu. Abre essa porta nessa noite. O teu pai quer cear com você. O teu pai quer se relacionar com você. A sua vida de oração só vai acontecer quando você souber que está diante do seu pai. A sua vida de oração só vai acontecer quando esse pai encontrar um filho que depende dele, um filho que precisa dele, um filho que reconhece que com as suas próprias forças não vai conseguir, um filho que reconhece a sua insuficiência. A sua vida de oração só vai acontecer quando você abrir o seu coração para o pai entrar. Entrega para ele a tua casa, entrega para ele a tua vida, entrega para ele tudo aquilo que precisa mudar na tua vida, tudo aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa sair, aquilo que precisa entrar. Deixa que ele faça. Ele quer fazer nessa noite, ele quer fazer a partir de hoje na sua vida. Se você quer fazer isso nessa noite, abrir essa porta, e a partir de agora, a partir de hoje, ter uma vida de oração, ter um relacionamento com esse Pai, reconhecendo não apenas um Deus distante, mas um Pai presente, um Pai acessível. Se você quer fazer isso nessa noite, e definitivamente ter uma vida de oração que faça sentido, fica de pé, eu quero orar por você. Fica de pé, eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Chega de uma vida de oração inconstante. Chega de orar sem saber para quem está orando. Chega de orar com uma máscara, tentando manter a aparência diante do seu pai. Chega de viver esse tipo de vida de oração. Uma vida de oração que faz sentido é uma vida de oração que se rasga, de um coração que se rasga diante do Senhor, de um coração que se abre para o Pai entrar. 1 João 2,24 diz assim: portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem isso, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Se vocês praticarem tudo aquilo que vocês vão receber de Deus através dessa semana de oração, vocês vão viver uma vida de comunhão com o Filho e com o Pai.
Vocês vão viver uma vida de comunhão como vocês nunca viveram antes. Vocês vão perceber o sobrenatural de Deus agindo na vida de vocês. É sobre isso que se trata a vida cristã. É ver o Pai agir. É ver o Pai que está nos céus agir na tua vida. Abre-se, rasgue-se diante dele nessa noite. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, papai querido. Obrigado, paizinho amado. Obrigado, Senhor, porque apesar de ser um Deus todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas, soberano, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, digno de ser exaltado, adorado, reverenciado, ainda assim, o Senhor se inclina a nós, ó Pai. O Senhor se coloca acessível para nós, Senhor. Não somos dignos, ó Pai. Somos tão miseráveis, tão infiéis, tão incrédulos. Mas, Pai, ainda assim, o Senhor se inclina a nós em amor, derramando a sua graça, derramando a sua misericórdia sobre a nossa vida, renovando as suas misericórdias sobre nós todos os dias, ó Pai. Não somos dignos, ó Pai, mas a única maneira de reconhecer, entregando a nossa vida ao Senhor, é reconhecendo que sem ti nada somos, é reconhecendo a nossa insuficiência, confessando nossos pecados, nos arrependendo dos nossos pecados, para viver uma vida, a vida que o Senhor tem para nos dar, a vida que o Senhor nos concedeu, através de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós naquela cruz, que derramou seu sangue por nós, e que assim nos trouxe, Senhor, para um novo e vivo caminho, o caminho da comunhão contigo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós precisamos viver essa comunhão que faça sentido, Senhor, viver uma comunhão real, viver um relacionamento de intimidade real contigo. E Pai, como nós desprezamos a oração na nossa vida, como nós desvalorizamos a oração, Senhor. Pai, que nós possamos olhar para a oração da maneira certa, Senhor, como essa ferramenta que o Senhor nos concedeu, para que possamos ter acesso a Ti, para que possamos nos relacionar contigo, para que possamos viver em comunhão contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida de oração possa ser real, constante, contínua, abundante na Tua presença, Senhor. Faça isso em nós, ó Pai. Opera isso em nós, é o clamor da Tua igreja nessa noite. Opera isso em nós, ó Pai. Nós queremos nos quebrantar diante de Ti, sem nenhuma reserva. Nós queremos nos humilhar diante de Ti, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a nossa dependência, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós todo orgulho, toda vaidade, todas as armas que o inferno tem usado para nos afastar da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura-nos, ó Pai. Cura-nos, ó Pai. Vai de encontro à necessidade de cada um aqui, Senhor. Toca na vida de cada um aqui, Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Porque nós cremos, ó Pai, nós sabemos em quem temos crido, e estamos bem certos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, Senhor, muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Abençoe a Tua igreja, abençoe de forma especial a Igreja Batista Monte Verde. Abençoe o Teu anjo, Senhor, Pastor Beto. Abençoe os demais pastores, cada um aqui, Senhor. Cuida, Senhor, desse rebanho, Senhor. Toma os Teus servos, ó Pai, nas Tuas mãos. Conduza os Teus servos, ó Pai. Essa é a nossa oração e nós fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.